Olá, este é o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. E o assunto é sessão ordinária. E hoje o repórter Lincoln Santiago vai detalhar os requerimentos e as indicações que foram aprovadas nesta semana. 85 requerimentos e indicações foram lidos no início da sessão ordinária de 1º de abril. Grande parte desses documentos trouxe pedidos de serviços públicos, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas. São pedidos de poda de árvore, manutenção de praças e prédios públicos, por exemplo. Os números mostram que foram 43 requerimentos e indicações ligados a serviços públicos nessa semana. Em seguida, houve 9 pedidos na área de educação. É o caso do requerimento do vereador Richardson da Padaria para a construção de uma escola de educação infantil no Marlene Miranda e do requerimento do vereador Gessé Silva para a criação de 3 cursos na Escola do Trabalho. Muitos requerimentos tiveram funcionalismo público como tema. São 7 documentos ao todo. Trago 2 exemplos aqui. O primeiro é o requerimento do vereador Isaac do Carmo sobre as condições de trabalho dos funcionários terceirizados das UPAs. O segundo é uma indicação para que o prefeito altere o Estatuto do Servidor Público, permitindo que a base de cálculo dos adicionais de periculosidade, insalubridade e risco de vida incidam sobre o salário e o adicional de tempo de serviço. Essa indicação foi apresentada pelos vereadores Diego Fonseca, Douglas Carbone, Thalita, Isaac do Carmo, Nunes Coelho, Vivi da Rádio e Moisés Pirulito. Foi aprovado ainda um requerimento de convocação da secretária de Saúde, Rosana Gravena, para falar sobre o contrato de gestão do Hospital Municipal, o HMUT. A data do comparecimento da secretária aqui na Câmara ainda não foi definida. E você, tem alguma reivindicação para fazer no seu bairro, na sua rua? Você pode usar a tribuna para apresentar essa reclamação. Para se inscrever, acesse o site da Câmara e clique no banner Tribuna Livre. Participe! Os requerimentos e as indicações apresentadas nessa semana podem ser consultadas no site da Câmara, que é o câmarataubaté.sp.gov.br, e depois você clica no menu Atividades Legislativas. Obrigada, Lincoln. E o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade de Taubaté, fez a divulgação do custo da cesta básica familiar agora para o mês de março de 2025. Essa cesta é composta de 44 produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, recomendada para uma família com 5 pessoas. E a coleta de preços é feita semanalmente em 16 supermercados nos municípios de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. A pesquisa da cesta básica do NUPES apresenta a 7ª alta consecutiva dos preços. Em março, o aumento foi de 1,77%, sendo que em fevereiro foi de 1,90%. O aumento dos preços em março sinaliza os aumentos persistentes dos preços. De acordo com o NUPES, porém, não se trata de um processo de inflação descontrolada. Campos do Jordão continua sendo a cidade com maior preço da cesta básica, com um valor de R$ 3.001,23. E São José dos Campos continua tendo a cesta mais barata da região, com o valor de R$ 2.921,23. Aqui em Taubaté, a cesta básica tem o custo de R$ 2.927,34. E agora nós vamos aos vilões aí da cesta básica. As maiores altas nos preços no mês de março foram do tomate, com quase 25% de aumento. Também contribuíram para esse aumento o mamão formosa, a cebola, o café e o frango. Já a mandioca, a banana prata, o óleo de soja e o arroz contribuíram para as maiores reduções nos preços no mês de março. E o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, realizou uma visita aqui na Capela do Pilar, no centro de Taubaté. A repórter Tânia Vinhas conta mais sobre esse assunto. Na última semana, representantes do IPHAN estiveram na Capela do Pilar, mas não foi a passeio. A visita foi técnica e acompanhada por profissionais das Secretarias de Cultura e Economia Criativa, Obras e Planejamento Urbano. Apesar de ser considerada de rotina, a reunião teve o objetivo de avaliar as condições do prédio e identificar ações necessárias para preservar a estrutura do imóvel. A Capela de Nossa Senhora do Pilar foi doada à Prefeitura de Taubaté pela Mitra Diocesana em 2022, após um acordo firmado entre as partes.
Na época, a administração municipal iniciou as obras emergenciais indicadas pelo IPHAN, como a reforma do telhado, estabilização estrutural do arco do cruzeiro, demolição dos banheiros das laterais, manutenção do reboco externo e manutenção da pintura externa. Além das obras emergenciais, os trabalhos incluíram ainda a manutenção do sistema elétrico, prospecção pictórica e a retirada dos tapumes, reintegrando o patrimônio à paisagem da cidade. No ano passado, durante reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, foi aprovado o Plano Anual de Aplicação de Recursos para os anos de 2024 e 2025, que contempla a contratação de uma empresa para elaborar o projeto de restauro da capela. O próximo passo é realizar um levantamento dos custos dessa ação para que os recursos possam ser aprovados e utilizados. Volto com vocês, Ana Estúdio. Erguida em Taipa de Pilão, a Capela de Nossa Senhora do Pilar foi inaugurada em 1747 e é uma das poucas relíquias da arquitetura colonial paulista que ainda se mantém. Ela apresenta características do barroco no seu exterior e do rococó em seu interior, tornando-se um exemplar histórico e arquitetônico único. O prédio é tombado pelo IPHAN, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Artístico e Turístico de São Paulo e também pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Urbanístico, Arqueológico e Arquitetônico. E a revista Forbes divulgou nesta terça-feira a lista das pessoas mais ricas do mundo. Além de Elon Musk e outros bilionários, as celebridades do esporte, da música e do cinema que fazem parte dessa lista que é invejável. Além de famosos e talentosos, também possuem uma bela conta bancária. E apesar de possuírem bilhões de dólares, o tamanho da fortuna das celebridades está longe do topo. O fundador da Tesla e homem mais rico do mundo tem um patrimônio de 342 bilhões de dólares, enquanto o mais rico entre os famosos só tem a bagatela de 5,3 bilhões de dólares. A diferença é muito grande, né? E nessa lista estão o diretor Steven Spielberg, o jogador de basquete Michael Jordan e a apresentadora Oprah. E a Agência Nacional de Aviação Civil abriu inscrições para treinamento destinado àqueles que queiram se credenciar junto à ANAC como profissionais credenciados em projeto e profissionais credenciados em fabricação. Nós damos as informações com o repórter Lucas Levin. A realização dos cursos é condição obrigatória para o credenciamento pela ANAC e as aulas abordam temas como as práticas e os métodos da agência, responsabilidades dos profissionais, atividades permitidas, entre outros. A capacitação será online e acontecerá entre os dias 10 e 13 de junho. Ao se inscrever, o candidato deve enviar toda a documentação exigida para o credenciamento e depois receber o parecer favorável da ANAC. Os profissionais credenciados são autorizados a expedir laudos, pareceres e relatórios para emissão de certificados ou atestados de desenvolvimento, modificação e certificação de projetos aeronáuticos. As inscrições para o curso podem ser feitas até o dia 2 de maio pelo site capacitação.anac.gov.br. Obrigada, Lucas, pelas informações. Eu vou repetir aqui o site para você que tem interesse em se inscrever. É o capacitação, sem acento, sem cedilha, .anac.gov.br. E o programa Cobalt Strike foi citado por um funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em depoimento à Polícia Federal sobre uma suposta espionagem brasileira ao Paraguai. Segundo o relato, nessa operação, houve o uso de ferramentas de intrusão, como Cobalt Strike, e o envio de e-mails com engenharia social para capturar senhas, cookies de sessão e acessos de autoridades paraguaias. O objetivo seria obter informações sigilosas sobre negociações da usina de Itaipu, que pertence aos dois países. Em nota, o governo Lula disse que interrompeu a ação assim que ficou sabendo dela em março de 2023. O Cobalt Strike é um programa preventivo. Ele serve para empresas simularem invasões a sistemas internos e identificar brechas que devem ser corrigidas antes que ocorram ataques reais. E funciona como um programa comum de computador, com um visual simples que permite configurar o ataque que será testado.
E o transtorno do espectro autista, o TEA, e seus desafios foram tema de uma audiência pública realizada aqui na Câmara de Taubaté na noite de ontem, quarta-feira, que foi também o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Quem acompanhou essa audiência pública e agora vai contar para a gente como foi é a repórter Fernanda Maria. Seja bem-vinda, Fernanda. Olá, Ana. Olá a todos. Eu acompanhei sim a audiência ontem, né? O encontro foi pelo vereador Diego Fonseca. Ele fez o requerimento de convocação e ele é o pai atípico do Marcelo Davi. Eu vou começar citando a fala do Diego, abrindo as aspas, né, para a fala dele. Abre aspas, hoje estamos falando dos desafios das famílias atípicas, cada uma com suas particularidades. A gente precisa fazer essa provocação. Muitas coisas avançaram no público, mas precisa avançar muito mais, fecha aspas. O Diego lamentou o cancelamento do concurso da prefeitura, que iria contratar profissionais como neuropediatra, que foi uma reclamação muito recorrente ontem durante as falas na audiência. Ele sugeriu a criação de um portal TEA pela prefeitura para mapear as informações sobre as pessoas com autismo e suas famílias aqui em Taubaté. A gente teve a fala da gestora de educação inclusiva da prefeitura, a Monique Ferreira, que ela falou em estabelecer parcerias para unir forças entre as famílias, o poder público, os profissionais, para conseguir aí fazer um trabalho com efetividade. Ela adiantou uma medida que está confirmada pela prefeitura, que é a contratação de 12 profissionais na educação para realizar a terapia ABA. ABA é uma sigla em inglês, né, que significa Análise do Comportamento Aplicada. Essa terapia vai ser oferecida, portanto, com a contratação desses profissionais nas unidades da educação municipal. A secretária de Saúde, Rosana Gravena, também esteve na audiência, usou a palavra. Ela falou que começou a ter o contato com os pacientes com autismo como funcionária pública da rede municipal de Jacareí há 40 anos, mas que essa experiência dela se estreitou há 7 anos, quando nasceu o neto dela que tem autismo. Ela disse que essa experiência, né, tanto profissional quanto essa experiência pessoal na casa dela, trouxe a noção, vamos dizer assim, de que não só o paciente, mas toda a família precisa do cuidado. Ela citou como uma medida de urgência dentro dos desafios, né? Falou da condição financeira da prefeitura, da saúde, que ela está apagando incêndios, como ela mesma disse, mas disse que em primeiro momento, a primeira medida é o retorno do atendimento especializado no Madre Cecília. Quem também usou a fala durante a audiência foi o pediatra, que é especialista em autismo e TDAH, que é o Pedro Marcitelli. Ele falou sobre a rede pública, né, a atenção primária da rede pública e o diagnóstico do autismo. Diz que tem muita criança sem diagnóstico, falou que é preciso treinar os médicos, estabelecer um protocolo aí na rede pública para que esse diagnóstico seja feito e que esse protocolo inclua, né, a questão do encaminhamento, a definição dos cuidados que tem que ser feito com esse paciente, com essa criança, no caso. Ele chamou atenção para a necessidade de mais tempo para as consultas, que as consultas muito rápidas, elas não permitem com que o médico faça esse diagnóstico com precisão, né? Precisa de tempo para observar, enfim. Também teve a fala na audiência do neuropediatra, neurocirurgião Paulo de Tarso Marques. Ele falou sobre o papel fundamental dos profissionais da educação. Disse que quando há um trabalho efetivo na educação, inclusive ele citou professores, né, especialização de professores, as auxiliares de desenvolvimento infantil, as ADIs, ou os ADIs, né, os ADIs, que tem papel fundamental ali para identificar, fazer uma intervenção o mais rápido possível, e quando essa criança é estimulada, ela tem um melhor desenvolvimento. E quando há ali uma observação de algo que não está indo muito de acordo,
é preciso acompanhar passo a passo ali a criança. A gente teve também a participação e o uso da palavra pelo o defensor público Fabrício Quintanilha. Ele falou da experiência pessoal dele, que foi diagnosticado aí no espectro há 3 anos. Aí ele citou várias situações da vida, foi bem humanizado o relato dele, sabe? E ele tocou num ponto muito específico, que é a questão do autismo e a violência. Ele começa ali falando que aquela criança, quando ela não tem aceitação na família, na escola, isso vai gerando ali uma dissociação, a criança não se sente incluída na sociedade. Aí, quando está num ambiente de delito, no meio delitivo que ele falou, esse meio acolhe. E aí a criança vai para o delito, vai para o crime. Aí quando chega na Fundação Casa, ou chega para uma medida de socialização, vai fazer a anamnese e são identificadas, ele falou até vários tipos, né? São várias questões, vários transtornos que são identificados nessa criança. E aí, como resolver? Aí ele foi lá na raiz de novo. A questão é acolhimento na saúde básica. Então, é aquela história do diagnóstico lá no comecinho do acompanhamento para a vida, né? A tribuna foi ocupada também, de boa parte da audiência, por pais de pessoas com autismo, por profissionais de educação, de saúde, que falaram sobre suas necessidades, falaram sobre inclusão, sobre acolhimento de família, sobre a necessidade de pensar no adulto que tem diagnóstico tardio, em como que a sociedade vai acolher a pessoa com autismo no mercado de trabalho, como vai ser cuidado com esse autismo, que a criança, a mãe da criança autista sempre está ali, né? Usando a fala, está sempre ali lutando pela criança, e quando ela não estiver mais? Essa preocupação também foi levantada, uma questão bem interessante, e, enfim, foi intensa e bastante produtiva aí a conversa ontem. Os vereadores Gessé Silva, Nicola Neto e Thalita estiveram na audiência e também participaram, usaram a palavra, interagiram. E, bom, já falei bastante, né? Mas é que teve bastante fala, teve bastante participação. Foi bem legal a audiência, foi bem interessante. Bacana, Fernanda, você trazer todas essas informações para a gente, né? É um tema muito importante e foi um encontro, uma audiência pública bastante relevante também, né? Contou com a participação de autoridades, de profissionais especializados, dos pais e trazendo, como você bem citou aí, relatos pessoais, o que acaba humanizando o tema, né? Esse debate aí que é tão necessário atualmente para a nossa sociedade. E lembrando que você pode assistir ou rever essa audiência pública no nosso canal no YouTube, que é o TVC Taubaté. Fernanda, eu agradeço então pelas informações e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre bom poder contribuir aqui no Boletim Câmara. Um bom dia a todos e até a próxima edição. Essa foi a participação da repórter Fernanda Maria, que falou sobre a audiência pública que aconteceu aqui na Câmara de Taubaté na noite desta quarta-feira sobre o transtorno do espectro autista. E o Cine Clube Rede Cidade Coroner Pituba exibe no sábado, que é dia 5 de abril, às 2h da tarde, o documentário Entre Hortas e Quintais, Alimentos Ancestrais, com direção de Gustavo Monge e Rodrigo Castilho. Esse filme mostra a riqueza escondida entre hortas e quintais na região do Vale do Paraíba, onde verduras, frutas, legumes e plantas alimentícias não convencionais, chamadas punks, ainda resistem. O trabalho traz depoimentos de biólogos, agricultores rurais, mestres culinaristas e de pessoas que cultivam as punks. O documentário de 30 minutos mostra essa busca pelas plantas de potencial alimentício em cidades aqui da nossa região, como Taubaté, São Luís do Paraitinga, Tremembé e Pindamonhangaba. O Cine Clube Rede Cidade Coroner Pituba fica na rua Otaviano da Costa Vieira, número 15, que é a esquina com a Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 540, aqui no centro de Taubaté. E a entrada é franca.
E uma pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil indica que a falta de saneamento provocou mais de 340 mil internações no ano passado. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse assunto. Pois é, os dados não são animadores. Foram mais de 344 mil internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em 2024, sendo que 168,7 mil envolveram alguma infecção propagada por inseto vetor, principalmente a dengue. Em segundo lugar, vêm as doenças de transmissão fecal-oral, transmitidas pelas fezes de uma pessoa infectada, como as gastroenterites causadas por vírus, bactérias ou parasitas, com 163,8 mil casos. A situação em algumas regiões é mais preocupante. No ano passado, a incidência de internações na região centro-oeste foi a maior do Brasil, 25,5 a cada 10 mil habitantes, explicado pelo surto de dengue. Já a região norte registrou 14,5 internações por doenças de transmissão fecal-oral, foi o dobro da taxa brasileira. Os estados em pior situação foram Amapá, com incidência de 24,6 internações por 10 mil habitantes, e Rondônia, com 22,2. Apesar de não ser a única causa, não dá para negar que essas doenças estão muito relacionadas à falta de saneamento, tanto as transmitidas pela falta de higienização das mãos e pelo consumo de água e alimentos contaminados, quanto por picadas de insetos, já que o acúmulo de lixo favorece a proliferação desses animais. O Instituto Trata Brasil ainda ressalta que essas doenças afetam com maior intensidade as populações de menor status socioeconômico. Em 2024, 64,8% do total de internações foram de pessoas pretas ou pardas. Apesar dos indígenas responderem por apenas 0,8% do total, a incidência entre eles ficou mais alta, com 27,4 casos a cada 10 mil habitantes. As crianças e os idosos são os que costumam adoecer com mais gravidade, necessitando de internação. Entre as pessoas hospitalizadas no ano passado, cerca de 70 mil eram crianças de até 4 anos, ou 20% do total. Nessa faixa etária, a incidência foi de 53,7 casos a cada 10 mil pessoas, 3 vezes mais do que a média de todas as idades. Já entre as pessoas com mais de 60 anos, a incidência foi de 23,6, com cerca de 80 mil internações, ou 23,5% do total. Os casos de mortalidade também foram bem superiores entre os idosos, 76% do total. O fato é que o Instituto Trata Brasil estima que o avanço da oferta de água tratada e da coleta e tratamento de esgoto pode reduzir em quase 70% a taxa de internações do país e promover uma economia de 43,9 milhões de reais por ano. Não é tão difícil assim mudar esse cenário. E apesar do grande número absoluto nacional assustar, significa quase 950 internações por dia, tem uma informação positiva. Porque desde 2008, os registros, na verdade, têm caído, em média, 3,6% ao ano. Obrigada, Tânia. E a fase de testes das novas câmeras corporais que serão usadas pelos policiais militares de São Paulo foi estendida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Com essa ampliação da operação, que acontece em São José dos Campos, os testes agora vão até o dia 21 de abril. Essa informação foi apresentada em um relatório enviado pelo governo estadual ao Supremo Tribunal Federal, que tem acompanhado os testes e estabeleceu regras para o uso das câmeras pelos policiais aqui de São Paulo. Os testes começaram no dia 29 de janeiro deste ano. Desde então, são testadas 120 das cerca de 12 mil câmeras compradas pela Motorola, que foi a empresa que venceu a licitação. Diferente dos equipamentos usados atualmente, que gravam todo o trabalho da polícia ininterruptamente e sem que os agentes consigam desligá-los, as câmeras novas precisam ter a gravação acionada. E caso os policiais não acionem essa gravação, o Centro de Operações Policiais Militares, que é o Copom, consegue acioná-la mesmo à distância. E qual é a sua opinião sobre esse uso de câmeras por parte dos policiais militares? Você acha uma medida necessária ou não? Eu convido você que nos acompanha a enviar a sua opinião e também os seus comentários sobre as notícias que nós trazemos aqui.
Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o número que aparece aqui na tela para você durante o Boletim Câmara. É o DDD 12 3625 9525. E a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo deu início a uma nova etapa de seleção do Provão Paulista. O repórter Lucas Levin traz mais informações. São mais de 10 mil vagas em todo o estado para os cursos superiores que terão início no segundo semestre, nas FATECs e na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Essas vagas são destinadas a estudantes da rede pública que se formaram na terceira série do ensino médio no ano passado e foram classificados na avaliação do governo do estado, que garante acesso direto ao ensino superior. Aqui no Vale, 5 mil alunos que se formaram na rede estadual em 2024 estão aptos a concorrer. Na região, são 451 vagas em 25 cursos disponíveis nas FATECs e 147 vagas nos polos da Univesp. Para dar início à escolha, os alunos das redes estaduais e municipais de São Paulo devem acessar provãopaulistaseriado.vunesp.com.br com o nome e o RA, que é o registro do aluno. Os alunos que concluíram o ensino médio em outras redes do país devem fornecer o nome e o CPF. Nesta etapa, os estudantes podem registrar a opção de até 4 cursos de preferência para as FATECs e 4 opções para a Univesp. O registro das opções vai até o dia 11 de abril. A divulgação da primeira chamada para as matrículas vai ser no dia 17 de abril e as matrículas efetivamente nos dias 22 e 23. As demais chamadas vão acontecer ao longo das semanas até o dia 16 de maio. E as aulas estão previstas para ter início no dia 28 de julho na Univesp e dia 7 de agosto nas FATECs. E aos 14 anos, uma estudante criou um dispositivo inovador. Sarah Wang inventou um acessório que detecta convulsões frequentes, por exemplo, em pessoas que têm epilepsia. E ela teve uma motivação pessoal, já que ela passou por uma situação delicada quando ela estava com a avó, que teve uma crise e a adolescente não sabia o que fazer. Movida pelo desejo de ajudar quem não sabe como reagir, a Sarah pesquisou, estudou e testou até criar esse dispositivo. É um mini computador de braço colocado no pulso, como um relógio, que detecta movimento das mãos característicos em caso de convulsões. É o Handband, como a jovem batizou o aparelho. Esse sensor de vibração da mola pode primeiro detectar os movimentos rápidos das mãos e depois transformá-los em um sinal elétrico que pode ser monitorado continuamente. Quando há uma queda abaixo de um determinado limite, um alarme é enviado via Bluetooth para um aplicativo, alertando o cuidador sobre a convulsão. E após vários testes, a jovem viu que o aplicativo realmente funciona. E o próximo passo é patentear a criação e, em seguida, colocá-lo disponível no mercado. E assim nós encerramos o Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição desta quinta-feira, dia 3 de abril. Eu agradeço a sua companhia, um abraço e até mais.